paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, Pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra em Hebreus, capítulo 12, verso de número 14. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Duas coisas importantes aqui que nós devemos seguir. Primeiro, a paz. Segundo, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós poderíamos falar muito da santificação, que é importante, e muitos crentes buscam a santificação. Mas há uma coisa importante: seguir a paz com todos. Tem crente que busca santificação, mas vive em guerra com as pessoas. É importante tanto seguir a santificação quanto a paz. Quero falar no dia de hoje o cristão e a paz. Primeiro, o cristão deve seguir a paz com todos. Deve procurar ter paz com todas as pessoas. Romanos capítulo 12, verso 18, tem a segunda coisa aqui, ó. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Interessante, se for possível, não é? E quando estiver em vós, porque tem gente que não quer ter paz conosco. Mas se depender de nós, se for possível depender de nós, como Paulo diz, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então, primeiro, o cristão deve seguir a paz. Segundo, o cristão deve ter paz com todos, mas principalmente paz com Deus. Romanos, capítulo de número 5, verso 1, diz o seguinte: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A paz com Deus é importante. Então, o cristão deve seguir a paz, deve ter paz com todos e principalmente ter paz com Deus. Se é uma pessoa que você e eu não quer estar em guerra, é com Deus, não é? Porque nós vamos perder. Tenha paz com Deus. Nós também devemos ter a paz de Cristo. João 14, 27, Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vos la dou como o mundo a dá. Jesus também nos dá a paz. Devemos ter essa paz. Em Isaías 9:6, Jesus é chamado príncipe da paz. Também em Efésios diz que ele veio e anunciou a paz. A paz de Cristo deve estar no nosso coração. Primeiro, deve seguir a paz, ter paz com todos, paz com Deus, paz em Cristo. Mas também devemos ter a paz do Espírito. Romanos, capítulo de número 8, o grande capítulo do Espírito, diz assim, Romanos 8, verso 6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Toda vez que nós inclinamos para o Espírito, vamos ter vida e paz. Diz também em Gálatas 5:22, que o fruto do Espírito é a paz. Então deve ter a paz do Espírito. Judas escreve sua epístola no capítulo 1, verso 2, e olha aqui que Judas diz: a misericórdia e a paz e o amor vos sejam multiplicados. Três virtudes importantes: misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Mas como nós estamos falando de paz, o cristão deve ter a paz multiplicada. O cristão ainda deve buscar a paz, não é? Deve buscar essa paz, seguir, buscar. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 11, o apóstolo Pedro diz o seguinte: aparta-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Nós já falamos de seguir a paz, mas para seguir a paz é preciso buscar. Busque a paz. Tiago também em sua epístola,
no capítulo 3, verso 18, Tiago diz o seguinte: ora, o fruto da justiça semeia na paz. Semeia na paz para os que anunciam, exercitam a paz. Para os que exercitam a paz ou anunciam a paz. Então o cristão deve semear a paz, o cristão deve exercitar a paz, promover a paz. Tiago 3,18. E finalmente, Efésios capítulo 6, verso 15, Paulo falando de tomarmos a armadura de Deus. Olha o que Paulo diz em Efésios 6,15. E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. O cristão deve ter os pés calçados com o Evangelho da paz. O cristão e a paz. Primeiro, deve seguir a paz. Segundo, deve ter paz com todos. Terceiro, ter paz com Deus. Quarto, ter a paz em Cristo. Quinto, ter a paz do Espírito. Sexto, ter a paz multiplicado. Sétimo, buscar a paz. Oitavo, semear a paz. Nono, promover a paz. Décimo, calçar os pés com o Evangelho da paz. Que Deus te abençoe, que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, reine em vossos corações. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém e amém.